Olá, meu nome é Adriano Segal, eu sou médico psiquiatra, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, agradecer ao pessoal da Obesidade Brasil, uma coisa inédita, uma instituição muito séria e com a qual eu tenho prazer em colaborar nesse momento. A gente vai falar um pouquinho de alguns temas psiquiátricos, mas o maior tema dessa aula, se vocês me permitirem, vai ser o de estigma, que eu acho que é um problema compartilhado tanto pela obesidade quanto pela psiquiatria. Então, se vocês notarem, aqui embaixo eu coloquei tratamento psiquiátrico. As pessoas têm um certo estigma com psiquiatria. Tratamento psicológico todo mundo leva numa boa, mas com psiquiatria a turma fica assustada. Mas antes disso eu vou me apresentar um pouquinho. Eu fiz carreira lá no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, eu trabalho no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital Albert Einstein, no Hospital das Clínicas, tenho algumas atividades fora disso daí, essa daqui é a minha declaração de atividades e interesses nos últimos 5 anos, tenho feito bastante coisa em várias áreas, mas a minha dedicação principal é a obesidade, transtornos alimentares e a interface com a psiquiatria. Depressão e ansiedade são doenças ou falhas de comportamento? Então vamos observar uma coisa bem engraçada que a gente vê por aí, que assim, você tem preguiça, seja mais ativo, você tem falta de amor próprio, se ame mais, você tem personalidade fraca, cresça como indivíduo, você está fazendo frescura, enfrente seus problemas, você está fazendo chantagem emocional, eu sei como você se sente, você é um fraco, lute. Você é burro, leia, ou então leia mais, ou alguma coisa que você queira fazer para deixar de ser burro. Você é uma pessoa mimada, se joga na vida. O que eu quero dizer com isso é que são posturas que parecem diferentes, mas que estão passando exatamente a mesma mensagem. E isso daí a gente vê direitinho numa teoria que chama teoria da emoção expressa, em que você tem atitudes ou muito críticas ou atitudes muito protetoras, levando a um grande desconforto interno. Quer dizer, se eu sou super criticado, é porque eu sou incapaz, e se eu sou super protegido, eu também me sinto incapaz, né? Então, quanto maior for a emoção expressa, maior vai ser o grau de estresse, e pior, eventualmente, em casos psiquiátricos, vai ser pior o prognóstico de um quadro psiquiátrico. Essa teoria é mais estudada em esquizofrenia, mas eu acho que, isso é um chute pessoal, a gente está num tempo de rede social, de cancelamento, de selfie, de superexposição. Eu acho que a emoção expressa talvez volte a ser estudada com mais afinco diante desse novo cenário. Vamos falar agora também de uma coisa que é meio correlata a essa teoria da emoção expressa, que são os falsos gurus que também estão por aí à vontade. A gente pode ver em várias situações. Isso daqui é uma reprodução de uma pintura, da primeira versão, se eu não estou enganado, cinematográfica, do retrato de Dorian Gray. Desse lado aqui, a gente vê o Dorian Gray como um grande cavalheiro, como uma pessoa muito digna e tal, e aqui o retrato dele vai apodrecendo conforme ele vai caindo nas tentações mundanas da época vitoriana em que ele vivia, né? Os falsos gurus, eles sempre tiveram à disposição, só que hoje, com as mídias sociais, de novo, eles parecem muito mais agressivos e com, perdão, menos pudores. A turma está muito mais ostensiva. A turma vive te prometendo sucesso físico, emocional, de uma maneira mágica, fácil, com uma fala mansa, sofisticada, e que de um modo meio passivo-agressivo, lembrando aquilo que eu falei da emoção expressa, quer dizer, eles parecem estar te ajudando, mas na verdade há uma crítica embutida nisso tudo, eles acabam te deixando pior. Então parece que eles estão sendo gentis, como eu falei, eles te dão conselhos que via de regra não foram solicitados, e na verdade esses conselhos são ordens, essas ordens são dadas de uma maneira suave, que quase disfarça a característica de ser uma ordem, mas é uma ordem e você está recebendo essa ordem sem ter solicitado. A parte ruim dessa história toda é que não é fácil diferenciar quem está nessa linha e quem não está, porque a gente tem uma profusão de informação infinita
na internet, muito mais agora que a gente está mais confinado e tal. Então, uma maneira que dá para a gente usar é você ver a referência dessa pessoa, ou com seus amigos, ou familiares, ou mesmo na internet, em sites sérios, onde você pode pesquisar a atividade dessa pessoa. Isso tudo é para dizer que não tem, na verdade, nenhuma entidade médica chamada falha de comportamento. Isso é só um preconceito. A falha de comportamento pressupõe que você tentou fazer um comportamento adequado e não conseguiu. Isso não é verdade. O que a gente tem são comportamentos mal adaptativos que podem ser modificados se eles estiverem atrapalhando a pessoa e se a pessoa tiver com vontade de modificar isso daí. Então, é um contrato, é um trato bilateral, onde a pessoa que vai modificar determinado comportamento, para a gente ficar aqui na parte da obesidade, por exemplo, numa compulsão alimentar, ela tiver a fim de fazer isso, porque ela vai sofrer por fazer isso. Não é fácil, está muito longe de ser fácil e está muito longe de ser uma panaceia. Então, ela vai sofrer, então ela tem que estar de acordo com isso, né? A única exceção, as únicas exceções a isso é quando você tem um quadro de transtorno de uso de substância muito grave, onde a pessoa não consegue mais arrazoar sobre o que ela está fazendo, ou um quadro psicótico grave, e aí as condutas são tomadas com o paciente passivo, ele recebe as condutas, normalmente quem faz o papel mais ativo de fazer esse contrato com o profissional é ou familiar, ou em casos menos frequentes, o Estado e tudo mais, e essa é uma assunção de papel temporária. Normalmente, quando o paciente melhora, é ele que vai assumir isso daí de novo, e de novo ele vai ter autonomia de dizer sim ou não, se ele não tiver afim. E mesmo nessas situações, a gente não pode falar de falha, porque os comportamentos danosos, mesmo nessas situações excepcionais, eles acontecem porque há uma doença, uma modificação patológica da existência do indivíduo, né? A quantidade de conhecimento que a gente está vendo nos últimos tempos está aumentando de uma maneira absurda. Então, você tem desde coisas intuitivas e lugares comuns, quer dizer, o meio ambiente está muito agressivo, a gente está preso dentro de casa, a incerteza e tal, isso tudo a gente já ouviu, ainda mais agora nesse momento de pandemia, perdão, a gente já ouviu isso bastante. Mas, além disso, tem aspectos inflamatórios, modificação do funcionamento cerebral, a flora bacteriana, a gente tem 100 trilhões de bactérias vivendo dentro dos nossos intestinos, e isso parece ter um impacto muito grande no funcionamento cerebral e do resto do organismo. Aspectos genéticos, quer dizer, a carga que a gente recebeu dos nossos pais, que por outro lado, que por sua vez receberam dos nossos avós, e assim vai até a erva mitocondrial, né? E aspectos epigenéticos, que é uma coisa muito interessante, que são genes que estavam adormecidos, são acordados, eles acordam por algum estímulo do meio ambiente. Transtornos psiquiátricos, como transtornos do humor e transtornos ansiosos, são patologias bem definidas, com tratamentos biológicos e psicológicos bem definidos. Então, e além disso, muitos dos mecanismos que estão implicados na sua gênese estão implicados também nas causas da obesidade, né? Então, isso daqui é só para exemplificar, isso daqui é uma coisa, um super hot topic, é um tema super quente, super moderno. Você tem microbiota de obesos mudando comportamentos neurocomportamentais, mesmo na ausência de obesidade, efeitos de obesidade na depressão e obesidade, evidência de mecanismos biológicos comuns, vias comuns na depressão e na obesidade, falando da microbiota intestinal. Isso é um super tema quente atualmente. Então, as coisas estão ficando muito complexas e cada vez mais a gente tem mais conhecimento. A gente ainda não integrou todos esses conhecimentos num tratamento muito mais eficaz do que a gente tinha uma década ou 2 décadas atrás. Mas isso é certamente parte do nosso futuro. Desse modo, não é surpresa que tem uma elevadíssima associação entre quadros psiquiátricos e obesidade. A surpresa
é que você não é obeso porque você tem um quadro psiquiátrico e você não tem um quadro psiquiátrico porque você é obeso. Na verdade, a obesidade não é considerada um transtorno psiquiátrico, e o que a gente tem é que são entidades que, na maior parte das vezes, elas simplesmente estão juntas. Você tem essas duas coisas juntas, sem que haja uma relação causa e efeito. Se você quiser, você pode juntar aí nesse time o diabetes tipo 2, ele vai ser bastante bem aceito por essa turma. A obesidade é uma doença, não tem nenhuma dúvida, apesar de ter muita polêmica. Então, a turma fala da obesidade metabolicamente saudável e tal. A obesidade metabolicamente saudável existe, mas ela passa com o tempo. Isso é um estado, né? Depois, que tende a passar, e mesmo assim você tem uma sobrecarga cardiológica e osteoarticular, que é nos ossos, nas articulações, bem importante. E ela atrapalha bastante. Isso daqui é uma lista antigona, isso daqui é do finalzinho da década de 70. Você vê que a obesidade atrapalha todo o funcionamento do corpo humano em um tempo ou em outro tempo. Se você ficar obeso muito tempo, você vai ficando cada vez mais doente, a exemplo do que era o tabagismo. Quanto mais tempo você for tabagista, pior para a tua saúde. E também tem a outra contrapartida, que quando você trata a obesidade, você tem uma melhora dessas doenças que estavam associadas, inclusive das doenças psiquiátricas. Por quê? Porque você melhora aquelas vias comuns que causavam tanto quadros psiquiátricos como obesidade, você melhora o funcionamento dessas vias. Então, o quadro psiquiátrico passa, a turma acha que é só uma resposta psicológica, nossa, estou mais magro, estou me sentindo mais feliz, mas não é não. Tem uma modificação do funcionamento cerebral. É muito interessante isso daí. Aí nesse meio que a gente vive, a gente tem teorias que não são comprovadas, com cara de ser verdadeiras, tipo, você é desequilibrado, então você não consegue controlar a sua comida, ou então você come tanto que você acaba ficando deprimido, enfim, isso gera preconceito, isso daí acontece tanto em obesidade quanto em transtornos psiquiátricos. Na obesidade você vê que hoje isso está mudando, ainda bem, está tendo essa coisa mais inclusiva e tal, mas até muito pouco tempo atrás, obesos recebiam sistematicamente salários menores, tinham menor chance de estar empregados, menor chance de estar em relacionamentos afetivos, e crianças obesas eram pior avaliadas pelos professores, independente do desempenho acadêmico. Tinha um preconceito por conta de ser obesa. E no caso dos transtornos psiquiátricos, além de todos esses preconceitos e todos esses estigmas, os quadros que forem menos graves vão ser menos diagnosticados. A turma vai achar que é uma coisa leve, que não precisa de tratamento e tudo mais. O que isso vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter menos diagnóstico bem feito, você vai ter menos expectativa de sucesso no tratamento, e na adequação do tratamento você vai cronificar o quadro dessa maneira. Quais os transtornos mais frequentemente associados à obesidade? Eu não vou entrar em detalhes desses gráficos aqui, mas o que é interessante é que a menor parte dos pacientes que se candidatam à cirurgia bariátrica, por exemplo, não tem quadros psiquiátricos. 81% dos pacientes têm algum quadro psiquiátrico e mais do que 50% dos pacientes têm 3 quadros psiquiátricos. Esses dois gráficos aqui foram de um pré-trabalho que a gente estava fazendo, então eles não estão publicados. Esses daqui são dessas duas referências bibliográficas, isso vai estar disponível para quem se interessar. Então, ao contrário do que a gente acha, que o transtorno da compulsão alimentar e outros transtornos alimentares são mais prevalentes, os mais prevalentes são os transtornos do humor, depressão, transtorno bipolar e transtornos ansiosos. Tem diferença entre os sexos? Tem sim. Vocês sabem disso, mas eu estou falando da prevalência de transtornos psiquiátricos. As mulheres têm habitualmente o dobro da chance de ter um quadro psiquiátrico do que os homens. Isso daqui é feito aqui em São Paulo, esse é um estudo de 2012, feito aqui em São Paulo. Vamos pegar só um recorte dele aqui. A gente vê que as mulheres têm 3 vezes mais chance de ter um quadro depressivo, 2,5 chances mais vezes de ter um quadro distímico, e 2,4 vezes mais chance de ter qualquer transtorno do humor do que os homens, né? A exceção é o transtorno bipolar, né?
Então, a depressão e a ansiedade são doenças, não tem o que a gente ficar em dúvida em relação a isso. É chato dizer isso, mas tem vantagens importantes. Se você tem uma doença, provavelmente você vai ter tratamentos farmacológicos, psicoterápicos, fisioterápicos, enfim, que vão ser efetivos, porque eles são muito testados, arduamente testados, seguros, com muito bom controle do quadro e até a possibilidade de se pensar em cura no futuro. Hoje em dia a gente não tem cura nem para os transtornos psiquiátricos, nem para a obesidade, mas não é impossível pensar que no futuro vai ter. Você facilita aceitar de modo mais racional e produtivo o seu problema, e aí você vai ter um engajamento maior no tratamento, caso você queira tratar, caso não, não, e resiliência, caso você queira tratar. Facilita prever a evolução do quadro, eu sei mais ou menos o que vai acontecer se a pessoa tomar um ou outro caminho, facilita pesquisas na área, quer dizer, eu tenho uma doença sistematizada, eu consigo fazer pesquisas bem desenhadas, e por fim, isso é a realidade, e é sempre melhor lidar com ela. Se você não viu aqui meu e-mail, ele está aqui em cima, muito obrigado, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas foi bem pouquinho. Obrigado pela atenção.